Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu gostaria de estar trazendo uma breve reflexão. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, a gente vai ler o versículo 58. Atos 7, 58, diz assim: E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. Aqui está falando de Estevão, né? E as testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Agora vamos para o capítulo 8, versículo 1, só o comecinho dele, que diz: Também Saulo consentia na morte dele, a morte de Estevão. E agora o versículo 3 do capítulo 8 diz: Saulo perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os trancava na prisão. Agora vamos para 1 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Eu acho a história de Paulo uma das histórias mais bonitas que a gente tem na Bíblia, porque a gente olha, o Senhor, ele poderia ter escolhido qualquer um. Ele podia ter pegado qualquer um ali de um dos que andaram com ele, um dos discípulos que esteve ali com ele, né? Mas o Senhor escolhe um que era perseguidor da igreja, que era blasfemo, que consentia na morte de irmãos. Tem uma das traduções que eu estava vendo lá, dos versículos que a gente leu em Atos, que fala que Paulo queria acabar com a igreja. Para ele, a igreja era loucura, era algo totalmente fora do que Deus havia falado no Velho Testamento, né, segundo o entendimento dele. Mas o Senhor decide escolhê-lo. E isso fala muito ao meu coração, porque mostra para a gente que não somos nós, não são pessoas por seus próprios esforços, pelo seu entendimento. O Senhor, ele coloca quem ele quer. E é o Senhor quem dá a graça para que nós possamos servi-lo. E a gente pode, né, considerar, né, não, Paulo, ele fez isso na ignorância, né, como é dito aqui, né? Mas eu gostaria também de ler uma história de um outro irmão também, um outro apóstolo, que também fala muito ao meu coração. Vamos abrir agora em João, no Evangelho de João, no capítulo 18. Em João 18, a gente vai ler o 15 e 17 inicialmente. Vamos ver a história de um outro irmão também, que também cometeu deslizes, né, assim como todos nós cometemos, né? João 18, versículo 15, diz assim: Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus. Sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a porteira e levou Pedro para dentro. A porteira perguntou a Pedro: Não és tu um dos discípulos deste homem? Respondeu ele: Não sou. Agora vamos para o versículo 25, que diz: Simão Pedro continuava de pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: Não és um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha, perguntou: Não te viam no jardim com ele? De novo Pedro negou, e naquele momento um galo começou a cantar. A história de Pedro também é outra que eu acho maravilhosa, né? Porque a gente vê, Pedro, ele é chamado, né, ali, quando ele tinha passado a noite pescando, né? O Senhor vai até ele, né? Usa o barco dele para estar falando para as multidões. E depois o Senhor fala para ele, né, para ele jogar as redes, né? Ele fala, né, com o Senhor que ele tinha passado a noite toda pescando, mas por causa da palavra do Senhor ele iria obedecer.
Ele vai até o local mais fundo ali, né, como o Senhor ordena, ele joga a rede, pesca ali vários peixes, né, até os sócios dele, né, lá, Tiago e João, tem que auxiliá-lo ali para estar carregando aquela quantidade enorme. E a partir dali o Senhor fala para ele que ele seria pescador de homens. Ele começa a seguir, ele segue o Senhor por todo o resto do ministério do nosso Senhor Jesus. E chega ali no momento em que eles têm a Páscoa, né, e o Senhor fala que todos iriam abandoná-lo. Ele fala, né, independente do que os outros fizessem, ele não iria abandonar o Senhor. Ele iria estar com o Senhor até o fim. E o Senhor fala para ele, não, Pedro, você vai me negar, né, antes que o galo cante. E Pedro fala que não, queria estar com o Senhor. E a gente vê, né, que Pedro ele não consegue cumprir isso que ele havia prometido. Né, quando a situação aperta, né, ele fica com receio, ele acaba negando o nosso Senhor. Irmãos, eu acho isso muito bonito, porque depois que passa, né, isso, depois que o Senhor morre e que o Senhor ressuscita, né, quando as irmãs vão ali, né, as mulheres vão ali procurar o Senhor, né, ele fala para Maria Madalena para avisar os discípulos e ele enfatiza, e a Pedro. E depois a gente tem, né, em João 21, né, que o Senhor andando ali, João e Pedro andando com ele, e o Senhor pergunta para Pedro se ele o amava. Né, pergunta 3 vezes, né, as 3 vezes ele responde que ama, e o Senhor fala, apacenta as minhas ovelhas. E isso para a nossa visão humana, isso é completamente antinatural. Porque a gente vê Pedro, ele nega o Senhor no momento mais difícil ali da vida do nosso Senhor, no momento que ele estava sendo colocado para morrer. Pedro fala que não o conhece. E mesmo assim o Senhor ainda fala, não, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor pede para ele continuar servindo a ele. Irmãos, isso é maravilhoso porque a gente vê mesmo que não é por nós, não é por algo que a gente consegue fazer. Pedro ele já tinha andado com o Senhor durante muito tempo e mesmo assim ele nega o Senhor. E mesmo assim o Senhor continua demonstrando o amor dele. E eu creio que essa mesa ela nos fala isso, irmãos. Ela fala para a gente não olhar para nós mesmos, porque nós não somos dignos de estarmos aqui, a gente não é digno de estar servindo ao Senhor e mesmo assim o Senhor nos permite estar aqui. E para ir concluindo, eu gostaria de ler aqui alguns versículos de 1 Coríntios 11, para a gente ver uma outra questão relacionada a isso também. Na 1 Coríntios 11, versículos 26 ao 29, que é aquele momento em que Paulo ele instrui, né? O Espírito Santo, através de Paulo, instrui a estarmos participando da ceia, né? E como isso deveria ser feito. E no versículo 26 ele fala, pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. E é uma parte que já me deixou muito pensativo, né? Porque aqui fala, né, sobre examinarmos e sobre aquele que come e bebe indignamente. Então, né, a princípio a gente pode pensar, não, mas então a gente tem que chegar nesse momento, a gente tem que estar digno de participar aqui, né? Então, olhando, né, numa visão humana, digna da forma humana, né, a gente pode pensar, não, eu tenho que, vamos supor, uma semana, essa semana aqui eu li muito a Bíblia, essa semana eu orei, eu ofertei para os irmãos, eu auxiliei, então essa semana eu estou digno, eu posso participar. Só que vai chegar uma outra semana que a gente pode pensar, não, essa semana que eu pequei, eu fiz isso, fiz aquilo, essa semana eu não vou participar. E eu não creio que é isso, né? Porque no versículo 28 fala, examine-se antes de comer, né? Algumas traduções falam, depois de examinar, e assim coma e beba. Porque, irmãos, a mesa aqui não fala que nós temos que ser merecedores por nós mesmos. Ela fala da gente se examinar. E quando nós nos examinarmos, sempre a gente vai encontrar em falta. A gente nunca vai ver que nós somos dignos. E nesse momento, né, a gente tem que olhar para o nosso Senhor, porque é Ele que nos dignifica participarmos desse momento. E é claro, irmãos, eu não quero falar aqui, né, então por isso está liberado, a gente pode pecar, a gente não tem que viver uma vida de santidade, não é isso, de forma alguma. Nós temos que buscar ao Senhor para que o Senhor esteja nos santificando. Né, mas
No momento em que a gente peca, não olhe para nós mesmos, não olhe para você e pense, não, eu não sou merecedor. É claro, você não é merecedor, mas o Senhor, Ele nos dignifica. E também, né, tem um outro lado, né, não olhe para si mesmo quando você estiver servindo, estiver fazendo, pensa, não, por conta disso eu sou merecedor. Não, você continua sendo imerecedor. O nosso Senhor nos permite estarmos aqui. Então, o que eu quero deixar com os irmãos é isso, irmãos. Quando nos acheguemos à mesa, não olhe para você mesmo. Não pense que você é merecedor ou que você não é. Pense, na verdade, que você é imerecedor. Mas o Senhor te justifica para participar desse momento. Vamos estar orando? Senhor, nós te agradecemos pela obra que foi feita pelo Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos permite participarmos aqui deste momento, Pai. O Senhor permite que nos acheguemos ao Senhor, Pai. Apesar de tudo, Pai, apesar de sermos pessoas tão más, Pai, pecarmos tanto contra o Senhor, Pai, deixarmos de te buscar muitas vezes, Pai, o Senhor nos permite estarmos aqui. Senhor, nos ajude a buscarmos uma vida de santidade, Pai, a buscarmos servir ao Senhor de coração verdadeiro, Pai, desejando te servir, Pai, não servirmos a nós mesmos, não sermos vistos, Pai, mas a servirmos ao Senhor, Pai. E que o Senhor nos use para a tua obra e que não olhemos para nós achamos que assim somos merecedores, Pai, mas que sempre olhemos, Pai, para o que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós. Pai. Pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, todos somos convidados, né, a participar desse momento, né, que o nosso Senhor Jesus nos instruiu a participarmos e que participemos com os olhos nele mesmo, sabendo que ele que nos dignifica.